Tudo ótimo. Pronto, turma do oitavo ano. Vamos lá, podem colocar o nome e número aí no nosso chat. Se é do oitavo A ou do oitavo B, para ficar registrado como chamada. Pessoal, é o seguinte, ó, desde o começo aí do bimestre, a gente está falando de ética e moral, né? E aí, a gente resolveu alguns casos que são fictícios, agora a gente vai para temas reais. O que a gente vai discutir? A gente vai discutir dilemas éticos, tá? O que são dilemas éticos? São problemas éticos e morais do século XXI. Então, a gente tem 3 aulas ainda para encerrar o bimestre. A gente tem hoje, né, no dia 22 e dia 29. Eu dividi essas 3 aulas em 3 temas. Quais são os temas? E por que esses temas? São grandes questões éticas e morais do século XXI. Tá? Problemas que a gente tem, que está enraizado na nossa sociedade, a gente não vai conseguir resolver, mas a gente consegue discutir, e discutindo a gente deixa as coisas mais claras, a gente esclarece, né, e educa, isso que é o importante. Esses temas são, primeiro, machismo, que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Que não é só para as meninas, é para os meninos também, e não é uma bronca nos meninos. Muitas vezes eles agem de maneira machista sem perceber. Então, é contando, é narrando que eles vão perceber que eles têm determinadas questões aí, que eles têm determinadas falas ou piadas que acabam colocando para fora aquilo que eles aprendem desde criança, principalmente com os mais velhos, né? Que eles escutam dos mais velhos, lugar de menina na cozinha, menina não joga futebol, senta que nem mocinha, né? Tem várias falas aí que remetem ao machismo e que é uma grande questão do século XXI, que é os direitos iguais das mulheres, tá? Então, é claro que a gente tem uma diferença física, de força, mas a gente não pode ter diferença de direitos, né, de se colocar, de espaços de fala, de fazer aquilo que a gente deseja, então a gente vai discutir essas questões. Na segunda aula, que é no dia 22, a gente vai falar da questão de que as vidas negras importam, tá? Que é aquilo que está em pauta aí nas grandes mídias por conta da morte do George Floyd, tá? Então a gente vai falar de vidas negras importam. E no terceiro tema, que é no dia 29, a gente vai falar de cuidado de si, cuidado do outro, que é uma análise que a gente vai fazer um pouco discutindo as questões desse período de isolamento que a gente viveu, que foi uma experiência nova, tanto para mim como para vocês também. Então, a gente vai falar um pouco sobre como levar em consideração a vida do outro também, não pensando só na nossa, como que é importante isso e como que falta isso também na sociedade do século XXI. Então, são 3 temas de dilemas éticos e morais que eu vou precisar da participação de vocês para poder colocar essa discussão. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, o sumário da aula de hoje é a discussão sobre machismo, tá? E, meninos, eu preciso muito da participação de vocês. Para falar, Estelinha, cadê a sua câmera aberta? Aí, para falar desse tema, eu peguei uma reportagem, né, que fala um pouco dessa questão nas escolas. Então, eu vou ler só alguns trechos, eu não vou ler a reportagem inteira com vocês, mas eu vou colocar o link da reportagem depois lá no Classroom, tudo bem? Então, eu comecei a compartilhar com vocês aí uma reportagem sobre essa questão. Tudo bem, Pietra, sem problemas, mas participa da aula, por favor, tá? Eu vou ler só alguns trechos da reportagem, pessoal. Começou a compartilhar aí com vocês? Começou? Sim. Turma, falem comigo. Sim, Roberta. Não me deixem falando sozinha, tá? Então, vamos lá. As meninas estão mudando a escola. Isso aqui é de uma revista chamada Nova Escola, que é uma revista de educação, tá? Que fala um pouco dessa questão do machismo nas escolas. Então, elas enfrentam o machismo com união, organização e criatividade, o que aprender com as suas alunas e como ajudá-las. Então, a ideia também é que a discussão comece na aula de hoje, mas que não termine aqui, que a gente monte aí um coletivo feminista na escola, né? Quando eu falo de coletivo feminista, não é aquele, meu corpo, minha vida, só mulheres participando. Não, os meninos também, eles ajudam muito a gente nesse ponto de vista aí masculino, né, também. Como que a gente pode fazer para se colocar para que não tenham mais falas machistas, para que não tenham mais atitudes machistas e
como fazer para que mude tudo isso. E a participação dos meninos é importante, porque são eles os responsáveis também por essas questões, né? Mas não são só eles. A gente vê também atitudes das meninas em relação a outras meninas, que são atitudes machistas também, tá? Que uma falando da outra, né? Olha a roupa que aquela está, por isso que ela chama atenção, como se a roupa fosse a culpada, como se a menina fosse culpada. Claro que ela mereceu ser assediada, olha a roupa que ela usa. Então, são coisas que a gente também fala como se fosse algo que está enraizado em nós, mas que a gente não pode permitir mais que isso aconteça. E é um dilema ético, porque é uma questão que há muito tempo vem sendo trabalhada, mas parece que a gente precisa de tocar nesse ponto constantemente para que a mentalidade comece a mudar. Tudo bem? Então, eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vou colocar inteiro essa reportagem depois para vocês lerem com calma. Então, no Rio de Janeiro, os meninos não deixam suas colegas de classe jogarem futebol com eles. Também na capital fluminense, meninas são assediadas nas ruas por usarem saias e meias 3/4 como uniforme. No interior da Bahia, um professor afirma, galerinha, ó, que a matemática sai naturalmente dos poros dos meninos, assim como saúde e educação são escolhas óbvias para as meninas, como se elas não pudessem escolher por matemática, né? Em São Paulo, as próprias meninas se xingam e se desrespeitam ao sinal de menor desentendimento. E há quem se pergunte se a escola ainda precisa do feminismo. Olha as coisas que são colocadas. E a gente sabe que isso é constante, né? Então, vou descer um pouquinho aqui só para colocar as falas das meninas, né? Que é o poder aqui feminino de usar a quadra, que foi uma briga de meninas do 5º ano, do Fundamental 1 ainda, tá? Que aconteceu numa escola. Então, 10 anos de idade é cedo demais para ser feminista? Não na escola Éden, na capital fluminense. Por lá, os meninos ocupavam a quadra e não gostavam quando as meninas pediam para jogar futebol. Queriam que elas ficassem como chefe de torcidas. A situação revoltou a turma do 5º ano. Um dia, invadimos a quadra e os meninos tentaram nos expulsar. Começamos a gritar, poder feminino. E esse virou o nome do nosso time, diz Gabriela Faria Machado, de 10 anos, hein? Foram além, resolveram desafiar os meninos para jogar. Depois de muito treino, foram para o desafio e perderam, 18-1. O que poderia ser um balde de água fria só serviu para que elas se dedicassem mais. Na segunda partida, mais equilibrada, a desvantagem foi apenas de um gol. Os meninos ganham só porque treinam mais do que a gente, diz Gabriela. A amiga Catarina, de 10 anos, se diverte. Eles jogam futebol desde sempre, mas na queimada quem ganha mais vezes é a gente. Essas jovens são as mesmas que estão na sala de aula. E os problemas começam quando elas não se reconhecem na escola em que são obrigadas a frequentar. Apesar de ser liderada majoritariamente por mulheres, é importante que se diga que a escola é um dos ambientes mais machistas da sociedade. Pois eu quero ver se vocês concordam com isso ou não. O roteiro de um currículo oculto, mas sempre reforçado nas trocas informais com colegas e educadores, é conhecido. As meninas são incentivadas a ser quietas e reservadas, enquanto os rapazes devem ter mais iniciativa. As profissões de exatas são coisas de homem, e as voltadas para os cuidados das mulheres. O tempo de quadra é maior para os meninos, que se movimentam mais, e assim por diante, afirma Maria Helena. As mulheres sentem o peso desse enquadramento. 77% delas dizem que o machismo impacta diretamente em seu desenvolvimento, segundo a pesquisa da agência Escola de Jornalismo É Nós, com mais de 2.000 jovens de 14 a 24 anos. Essa dominação parece natural, né? Como se o machismo já tivesse enraizado na sociedade, como se fosse natural, mas não é, tá? Então, de tão reforçadas ao longo do tempo, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena dão a impressão de ser lógicas e aceitáveis, quase inevitáveis, e parte do instinto de homens e mulheres. Esse processo, a naturalização, é justamente um dos mecanismos centrais das construções sociais mais poderosas, ou seja, tudo aquilo que se torna natural, permitido pela sociedade, as pessoas deixam acontecer como se não tivesse nenhum problema, tudo bem? Só voltar para a tela. Talvez você reconheça na sua escola episódios como o do Colégio Pentágono, escola de elite da capital paulista.
No intervalo, os meninos do ensino médio costumavam fazer piadas e mexer com as meninas, que se sentiam ofendidas, mas não reagiam. Até que um dos rapazes deu um tapa na bunda de uma colega. Aquela foi a gota da água de um desconforto que vinha por muito tempo. Estávamos cansadas de sermos desrespeitadas. Por isso decidimos criar um movimento feminista na escola. A primeira ação foi na quadra, quando todas as meninas vestiram preto para reivindicar a necessidade de debater o ocorrido. Deu certo, e a discussão já envolveu a gestão, ampliando-se para outros temas polêmicos como o uso dos shorts. Bom, e aí essa reportagem traz diversas questões sobre o tema do machismo nas escolas, presente nas escolas, né? E para começar essa discussão, eu não quero começar ouvindo as meninas, tudo bem? Vou querer ouvir os meninos. Sem nenhum tipo de julgamento aí, pessoal, a gente está numa aula aqui de debate, tá? E de filosofia sobre ética, né? Eu queria que os meninos colocassem se algum dia vocês já agiram de maneira machista sem perceber, tá? Porque afinal vocês foram educados com algumas falas desde novinhos, que de repente vocês podem reproduzir isso na escola, que é o ambiente que vocês mais vivem. Então eu queria saber e é narrando que a gente compreende aquilo que a gente fez de errado, tá? Então eu queria saber dos meninos se em alguma situação, se alguma fala, vocês já agiram de maneira machistas. Vamos lá. Nunca? Não é possível, turma. Nenhuma fala? Deixa eu ver o chat aqui. Peraí, pessoal, que o meu chat bugou. Não, voltou. E aí, pessoal? Caetano e o Enzo, podem falar. Vai lá, Enzo. Pode falar, Caetano. Tá, e o Enzo também tá escrevendo. Pessoal, vocês podem abrir o microfone, fica mais fácil até do que escrever no chat, tá? Não tem problema. Pra mim fica até mais fácil aqui. O Enzo colocou o seguinte: uma que eu lembre, né? Eu estava jogando futebol com a minha prima. Aí eu falei para ela ir para o gol, mesmo ela não querendo, tá? Simplesmente, Enzo, pelo fato dela ser menina, foi isso? O Enzo tá escrevendo, e o Caetano também, né? E aí, meninos? Tá, porque você era melhor do que ela no futebol. Tudo bom, Enzo. Mas não seria mais justo você ter ensinado ela a jogar futebol para ela se tornar também boa, né? Assim, por que não ensinar? Já que vocês, desde novinhos, vocês sabem. Ah, tá, ela quebrou o dedo. Pois é, só porque você colocou ela no gol. Desde novinhos, os meninos jogam futebol porque eles escutam que futebol é coisa de menino, né? Então, por que não ajudar as meninas, incluir elas também no futebol e mostrar que futebol não é só coisa de menino, né? No caso do Enzo, ele colocou a prima, coitada, no gol porque ele era melhor e ela acabou quebrando o dedo. Olha só o problema aí, tá? O Caetano ia colocar uma também, que ele lembrou que ele já teve essa atitude. Pode falar, Roberta, Caetano. Pode falar. tipo assim, certeza que eu já tive atitudes, né? Uhum, Certeza. Sim, Tipo, assim, mas tipo, não é por querer, sabe? É que, tipo, às vezes a gente fala e, tipo, meu, nem sabe, entendeu? Tipo, não é por querer, entendeu? Sim, Caetano. Então, a aula não é uma aula de bronca, é a gente começar a perceber, a reconhecer que de tanto a gente ouvir, né, frases machistas desde criança, a gente acaba reproduzindo isso na sociedade, muitas vezes sem querer. Mas você reconhecer, Caetano, que esse sem querer ofende as meninas que estão em sua volta, já é um primeiro passo para você mudar. Entendeu? Então, por isso que é bacana vocês falarem. Muitas vezes, vocês não fazem isso
pensando nas consequências, simplesmente sai, né, pelo fato da gente ter naturalizado essas atitudes machistas. Então, a ideia é a gente discutir essas atitudes, tudo bem? Então, qual que você lembra aí, Caetano, para contar pra gente? Putz, tipo, na escola também, essa questão de futebol, que, tipo, um dia era quadra pros meninos, aí outro pras meninas, aí, tipo, eu falava que era o certo, mas, tipo, sabe, não pra ofender, sabe, é que, tipo, acho que foi esse dia, então. Sim, acaba falando, né? Então, tipo, esse dia é pros meninos, esse dia é pras meninas, entendeu? Aí, Tá. tipo, meu, entendeu? Não é pra ofender, é que, é, eu ajo assim, eu falo e, tipo, nem, entendeu? Eu nem Ok, penso, sabe? Eu já falo. ok, Caetano, bacana. Quem mais dos meninos aí reconhece que já teve alguma atitude ou alguma fala machista? Nenhum? Agora vamos falar das meninas. Meninas, o João colocou aqui. Eu ia perguntar para as meninas se alguém já ouviu uma fala, uma atitude machista. A gente vai ver a diferença, tá? Das questões que vocês vão colocar. Deixa eu só ver o que o João colocou aqui. O João colocou o seguinte: tem uma questão que eu acho meio complicada. Por exemplo, na educação física, ano passado, em questão de educação, eu acabava jogando mais leve com as garotas, chutando ou jogando a bola mais fraco. Isso é mais complicado, porque às vezes eu não faço isso e acabam reclamando. E eu não sabia como agir. Boa, João, colocar que a gente não sabe, às vezes, como agir em determinadas atitudes é um passo, assim, para mudança incrível. Claro que a gente tem diferença física, né, dos meninos e das meninas. Isso a gente não pode colocar em questão. Pela constituição natural, biológica, os meninos são mais fortes que as meninas, tá? Elas têm mais músculos, isso a gente não pode colocar em questão, tá? Mas pegar mais leve no jogo, e aí, meninas, o que vocês acham? Peraí, o Lorenzo também colocou uma questão aqui importante. Afinal, a gente não pode esquecer que a grande ganhadora aí da bola de ouro de muitos e muitos anos seguidos foi a Marta, né? Que é uma mulher brasileira, jogadora de futebol. Se a gente pega a diferença, por exemplo, salarial dela para outros jogadores, é uma coisa gritante. Então, a gente tem que pensar nisso também. O Lourenço colocou que eu já devo ter falado, mas agora eu não lembro. Ok, Henrico também. João, a Marta. Reconhecer que a gente já fez isso é o primeiro passo para a gente mudar a nossa atitude, tá? Camille, vamos lá. Pessoal, podem falar, fica mais fácil. Minha internet está meio que bugada hoje. Para abrir o chat demora tipo 3 minutos. Peraí. Tô abrindo. Camille colocou o seguinte: o pior é quem fala, tipo assim, se são direitos iguais, se alguma menina bater em mim, eu bato de volta. Camille, eu acho que violência não deveria ser direito. Violência não é direito, na verdade, né? A gente nem percebe quando fala coisas assim. Sim, Gigi, as meninas também falam, né? Olha a roupa daquela mulher, parece uma prostituta. A gente também fala, né? O Enzo colocou que o Neymar é o jogador que mais ganha dinheiro no mundo e não joga nada, né, perto da Marta. Fala sério. Já era a época do Neymar. Exato, Kimberly só se joga no chão. Sim, essa diferença salarial é uma coisa gritante. Meninas, agora vamos para vocês. Os meninos falaram que eles não lembram da atitude machista. Roberta, Pode falar, Caetano. rapidinho, uma coisa. Tipo assim, eu reconheço que, tipo, hoje em dia a situação é muito mais, tipo, machista, entendeu? Só que, sem querer ser, tipo, né, mal agora, é que, tipo, às vezes também, assim, tipo, eu reconheço que, tipo, às vezes as atitudes vão mais, né, além que o normal, vão pior. Mas assim, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Tipo, é, é que, assim, Sim, André, eu concordo com você. eu tô no, eu tô num canto, eu com um amigo meu, aí eu falo, ai, tipo, baixinho, entendeu?
Ai, aquela menina, né? Tipo, ela não é bonita, tal. E, tipo, sem querer expor ninguém. Aí, tipo, outra menina escuta do lado, aí ela fala, é machismo, assim. Tipo, pra ela pode ser, mas assim, né? Tipo, Entendi, só Caetano. porque Assim, eu entendi. falei, né? Entendeu? Sim, tá, entendi, Caetano. Que às vezes exageram, né? Porque ficou uma divisão muito suave entre o que é elogio, o que é gentileza e o que é machismo, né? Também. A gente tem que pensar nessa questão. Então, tudo depende da maneira que você fala também, Caetano. Se você comenta com o seu amigo, que menina bonita, é uma coisa. Agora, se você fala alto, né? Tipo, nossa, que menina gostosa, ela só usa essas roupas curtas, tal, não sei o quê, e começa a colocar pontos ligados a questões mais machistas, tipo roupa, tipo, roupa, aí vira machismo. Então, tudo também depende dessa nuance, dessa linha que divide a atitude machista e a gentileza e o elogio, né? Isso é um ponto que a gente pode tocar também. Meninas, agora que os meninos falaram de atitudes machistas, que eles já tiveram, grande parte aí não lembra ou se calou, a gente vai começar a colocar o nosso ponto de vista. Então, vocês vão contar, né, questões machistas que vocês já sofreram na escola, que vocês já ouviram, sem colocar nomes, tá? Por favor. Mas só para a gente perceber a diferença. Vamos lá? Nossa. Fala, Stephanie. Então, Roberta, eu sofri isso 2 vezes ano passado. Tipo. Pessoal, para de falar tipo, pelo amor de Deus. É porque eu fiquei na cabeça. Roberta, a gente não vive sem o tipo. Eu Tipo, entendeu? percebi. Ai, Tipo, a gente usa muito tipo. Existe outra Gente, palavra pra cabeça. substituir o tipo? Peraí, Caetano, deixa a Stephanie falar. Então, no começo do ano passado, eu tava na sala de aula porque eu tinha ido pegar uma coisa. Só que o menino, ele foi lá e veio comigo, eu não sei o porquê. E do nada, ele começou a passar a mão na minha bunda e bater nela. E, cara, eu comecei a ficar nervosa, mas ainda bem que apareceu alguém. Nossa, Stephanie, isso na escola. Uhum. Só que, tipo, tinha gente na coisa, tipo, tinha gente na sala de aula, só que ninguém, tipo, acho que se tocou. Nossa, como se o corpo tivesse, você tivesse dado a permissão de tocarem no seu corpo. E, tipo, Sim. eu fui pegar, tipo, uma coisa na minha mochila ainda. Tá. Eu tava sentada na minha cadeira ainda, então. Okay. E o outro foi numa outra aula que, tipo, eu tava morrendo de calor, eu tava com moletom. Só que aí eu tava com uma camiseta um pouquinho mais grudada, entende? Então ela mostra mais. Uhum. Só que, tipo, teve alguns meninos que tentaram me tocar várias vezes. Nossa, tá. É bom vocês se colocarem, porque a gente vai fazer um trabalhinho sobre isso. Aí a gente vai continuar com o nosso coletivo feminista. A gente começa na aula de hoje, mas ela não vai parar aqui, tá bom? Roberta, posso falar rapidinho? Claro, Kimberly. Então, por causa que, tipo, até fora da escola, na minha própria família, várias pessoas são machistas, inclusive até minhas tias são de uma forma voltada pro machismo. Sim. Por causa que, tipo, por exemplo, elas falam, por exemplo, menina faz jornalismo. Você vai ser médica? Tudo bem, mas médica é difícil, né? Como é que você vai cuidar da sua família? Ele ficou colocando algumas coisas assim, e eu fico tipo... Não, Kimberly, você vai ser uma ótima médica. Não, o que acontece é que eu tô meio amiga com as coisas, mas é por causa que, assim, meus tios são extremamente machistas. Extremamente machista, homofóbico, tudo. Sim. É um saco. E Kimberly, também minhas tias falam, tipo, mas assim, eu quero que minha filha seja jornalista. Ela falou pra mim, mas é por causa que na TV tem muito mais dinheiro do que ser médica, que não sei o quê. Eu falei,
Eu fiquei, tipo, não. Meio que médica tem um salário muito mais remunerado. É um dos Na salários verdade, mais você tem que fazer aquilo que remunerados. você tem vontade, porque você vai se dar bem e vai ter um bom salário, independente da profissão que você tiver, entendeu? Se você faz aquilo que você gosta, que você quer, você vai se dar bem, tá? E só fazer uma observação na sua fala, esse é o problema de as atitudes machistas continuarem nesse ciclo de acontecimentos, né? Porque a gente sempre tem um tio, a gente sempre tem um avô, a gente sempre tem um pai que continua fazendo esses tipos de falas machistas e que são reproduzidas pelos adolescentes na sociedade. Então, por isso que isso é uma discussão que a gente tem que ter sempre. Por isso que é um dilema ético, é um problema que a gente sempre discute desde a década de 40 do século passado, né, movimentos feministas, e até hoje isso não mudou, entendeu? Então, por isso que é importante a gente discutir com os meninos juntos, porque as próprias meninas também têm atitudes machistas, né? E Kimberly, igualzinho assim, na minha família também tem esses tios e essas tias machistas. Somente eu e minha irmã. Nossa, 40 anos e ainda não casaram? Quem que vai querer? Se não ficar velhas. Tipo, né? Até eu tô falando tipo. Então, são atitudes que a gente escuta sempre, que precisa de mudar. A gente não pode deixar isso continuar de uma maneira natural, tá? Vamos lá, meninas, quem mais? Pro, posso falar? Claro, eu tô esperando vocês falarem. Vai lá, Pietra. Então, eu não quero citar exatamente o que aconteceu, porque algumas pessoas aqui já sabem, eu tenho medo que surjam nomes e coisas do tipo. Tá. Mas eu passei por um episódio de assédio, não foi dentro da escola, mas foi com pessoas da escola. E enfim, uma pessoa passou a mão em mim. E eu contei isso para uma menina, e uma menina virou para mim e falou assim: é normal, você precisa começar a se acostumar com isso. Nossa, não, isso não pode ser normal, gente. Isso não pode ser natural. Pedro, o corpo é seu, você sabe que tem que permitir ou não aquilo que você quer. Isso jamais pode se naturalizar, pessoal. Tá vendo? Por que é importante esse tipo de discussão? Né? A gente poder falar sobre isso. Quem mais, meninas? Isso dá uma Roberta. a gente escuta. Fala, Julia. Então, tipo assim, não foi tipo da Pietra, não foi exatamente dentro da escola, mas tem pessoas que sabem, eu não vou expor nomes e afins. Eu postei algo nas minhas redes sociais, que eu adoro me divertir às vezes, só que levou para um ponto muito longe, tipo, era zoando e etc. Só que levou para um ponto pessoal que ficou, tipo, quem que é essa pessoa? Que eu postei um relatório de uma pessoa que eu gosto, exemplo. E ficou, quem que é? Ai, se você não contar, eu não vou mais falar com você. E não sei o que, não sei o que lá. E tipo, e ficava, nossa, tem mó cara de pedófilo, né? E não sei o que. Quem falava isso era um menino. E eu fiquei, cara, o que isso tem a ver? Eu fiquei muito desconfortável. E isso me deixou muito triste por vários dias. E, tipo, aconteceu isso de novo. Eu postei isso, sei lá, numa quarta, aconteceu isso numa quarta da outra semana. E foi se repetindo, e até que eu deixei um basta, que tive, tipo, bloquear a pessoa em todos os meios, tipo, de escola, de contato. Isso só tá me deixando mais leve, isso por causa da quarentena, porque eu não tô vendo. Mas se não tivesse isso, eu estaria muito mal, porque eu ia ter que ver a pessoa todos os dias, sabe? E foi péssimo, foi horrível, foi muito desconfortante. Nossa, Júlia, é complicado. Não, isso dá uma tristeza ouvirem vocês falarem, mas... Eu passei por um negócio parecido. Calma, Ju. Algumas pessoas também sabem, foi na escola. E, tipo, foi também com o negócio de rede social e na escola. Tipo, meu negócio foi assim. Eu troquei, tipo, na rede social uma foto de perfil minha, que, tipo, que eu gostei. Aí o menino falou lá e, tipo, fez um comentário ruim na minha foto e chegou e falou assim, nossa, tava melhor com a outra estava mais bonita. Aquilo, tipo, me destruiu muito. Que, tipo, eu tinha ocorrido vários outros episódios com essa pessoa. E eu cheguei no nível assim, eu vou bloquear essa pessoa da minha vida. Porque eu já tinha aguentado muitas coisas dessa pessoa até pessoalmente com ela. E, tipo,
Até porque, tipo, essa pessoa ficava, tipo, se aproximando muito e, tipo, fazia comentários que me deixavam muito mal em si. Então, tipo, não quero falar muito porque tem gente que sabe. Então, Mas mas isso me deixa mal. Então, isso me deixa num nível que, tipo, eu tive que conversar com a Claire para pedir ajuda. Eu tive que procurar ajuda em quesitos porque eu não estava aguentando mais. Não, Isso foi horrível. Eu me senti muito presa. Sim, nossa, é complicado. Assim, foi o que eu falei, ao mesmo tempo que dá uma tristeza ouvir vocês colocarem esses tipos de pontos de vista, ao mesmo tempo dá um alívio, porque pelo menos a gente pode falar e compartilhar, né? Que ajuda bastante. Qual mais situação, meninas, vocês podem dar exemplo? Uma. Tipo, você dá mesmo. Uma pergunta, por que sua câmera tá desligada? É porque eu tô no quarto e eu tava passando mal e eu tô com um saquinho aqui. Ah, tudo bem, vai lá. Eu acordei quase passando mal aí. Tipo, se eu não tivesse. Então, tipo, quando você tá mesmo no Instagram mesmo, tem um monte de gente que do nada começa a falar com você e, tipo, nossa, mostra não sei o quê, tipo, tira a roupa, vamos. Nossa, isso é muito desconfortável, sabe? Sim, claro. E tem que tomar muito cuidado com quem você adiciona também nas suas redes sociais, né, Stephanie? Então, deixa fechada, bloqueia. A Alicia colocou alguma coisa no chat, quer que eu leia? Eu quero, por gentileza. Certo. Peraí que eu meio que fugi. Ela colocou assim, no meu caso, já falaram que eu sou feia pra mim mesma. Eu fiquei mal e meio que sentimos que temos que ser do padrão de todas as gostosas. Também tem essa questão do padrão de beleza que é bem complicado para as mulheres. E é uma questão machista, né? Porque foi imposto por homens. Qual é o padrão de beleza feminino? Mas que, ao mesmo tempo, as próprias mulheres acabam aceitando, né? Porque quando a gente tenta se aproximar do padrão, é sinal de que você aceitou que o padrão lhe foi dado. Quando você não assume que você é aquilo que te faz diferente dos outros, que é o seu jeito de ser, quando você não assume isso e tenta se aproximar do padrão, você também aceitou aquele padrão. Então, é uma questão também complicada, é uma questão também que envolve, sim, o machismo, tá? Mas de situações, assim, machistas mesmo, na escola, pessoal, o que mais que a gente pode falar? Os meninos falaram que não lembram. Roberta, então, eu acho que, tipo assim, acho que muita gente não tá querendo contar as situações também. E, tipo, não é uma situação que eu vou falar, mas, tipo assim, a coordenação passa muito pano para essas atitudes. Tipo assim, tem gente que vai lá, eles falam pra coordenação, e daí eles falam assim, eu vou resolver, que eles ficam assim, você pode falar o que você quiser, a gente sempre vai dar o apoio, a gente vai falar com a pessoa, mas não muda nada, sabe? Eles passam um pano e fingem que nem aconteceu. Tá, então a gente também vai mudar isso, Bia. Vou falar com a Adriana e com a Claire, porque a gente precisa de tratar dessas questões machistas, porque também faz parte da educação, né? Se a gente não quer que seja naturalizado na sociedade, tem que partir aí da própria educação, né? Então a gente vai começar a trabalhar essas questões também. O que mais, turminha, que dá pra gente colocar? Não, tipo, eu falo, tipo, e também isso deixa a gente mais insegura pra pedir ajuda, porque, tipo, a gente chega lá, a gente conversa com a coordenação sobre o que tá acontecendo, e, tipo, elas só, tipo, falam que vai resolver, mas no final não dá em nada, isso é muito desconfortante pra gente. Porque, tipo, a gente tenta, vocês falam, procura ajuda, a gente procura, não resolve nada, a gente fica na mesma situação, sabe? Então, tipo, a gente acaba não falando sobre. Ah, entendi. Então, uma ideia... Eu fiquei muito insegura, porque, tipo, tava ocorrendo coisas também na escola, eu falo de novo, até tudo, que uma pessoa, tipo, tava me tocando e eu já tinha deixado claro que eu não queria isso, que eu não estava gostando, mas mesmo assim continuava. Eu não consegui pedir ajuda porque eu me sentia insegura, porque eu sentia que se eu procurasse ajuda não ia resolver em nada, na escola em si. Até porque minha mãe foi saber desse assunto quando começou a quarentena. Eu só tive coragem de contar pra minha mãe quando começou a quarentena que eu não ia ver mais essa pessoa. Tá. São questões que a gente precisa de falar. A ideia, pessoal, também... Nossa, tá dando problema no som? O prof. Pode falar, Stephanie. Teve um caso que uma pessoa estava até presenciando e, tipo, foi muito constrangedor e foi de um funcionário mesmo.
Que foi, tipo, a gente tava no meio da aula, tava eu falando com a minha amiga, e aí eu falei, eu vou me ajeitar na cadeira porque eu sou muito baixinha. E eu não consigo ficar sentada na cadeira e olhar, porque eu sou baixinha, né? E aí, essa pessoa chegou e falou, nossa, baixinhas são tão bonitas assim, algo do tipo. E tava, tipo, muito perto, chegou muito perto. E, tipo, eu comecei a entrar em desespero, mas ainda bem que essa pessoa foi chamada, entende? Tá, Nossa, mas eu entrei muito em desespero, porque eu não sabia o que ele ia fazer. tá. E assim, meninas e meninos, né? Na verdade, eu falei para vocês que o tema a gente começa a discutir hoje, mas que a gente não vai parar por aqui. A ideia é formar um coletivo feminista, mesmo que os nossos encontros, as nossas discussões sejam virtuais, como está sendo as aulas, né? Porque às vezes a gente não consegue o horário estar lá na escola, mas a ideia é, junto com a Claire também, formar esse coletivo feminista para a gente poder discutir as questões não só sobre machismo, mas também como saber lidar com essas questões do machismo, e também... Por que tem alguém aqui tentando entrar na aula, gente? Bom, mas também essas discussões aí que a gente está colocando em pauta, começando na aula de hoje. Então, é um tema que a gente não pode deixar se perder e que também não vai ficar por aqui. A gente não tem como esgotar hoje, tá? Esse tema aí. Pessoal, a gente tem mais 3 minutinhos aí de aula. Alguém mais quer falar? Eu vi que alguém escreveu no chat, mas eu não consigo ler. Minha internet está super bugada. Alguém pode ler para mim? Turma? Vocês estão me ouvindo? A Bia colocou aqui, ó. Tem aquele lance que o homem não pode demonstrar sentimento, né? E também a Bia colocou uma coisa interessante: o machismo não machuca só as mulheres. Sim, Bia, concordo com você. Totalmente, né? Isso diz respeito até mesmo aos próprios homens, né? Por isso que é interessante eles participarem também, tá? Quem mais, pessoal, pode falar alguma coisa só para a gente poder encerrar essa nossa discussão, que não vai terminar por aqui, né? Mais alguém, turma? Roberta. Pode falar, querida. Ô, Lorena, tudo bom, querida? Tudo e você? Tudo bem, vou falar. Uma vez eu tava no shopping, não foi na escola, né? Mas foi no shopping. E aí, tipo, eu tava andando assim no estacionamento, indo pra loja, e 2 caras, tipo, já mais velhos, me assediaram minha amiga também. E é muito louco como a gente acaba tendo medo de usar certas roupas, medo de andar na rua, por medo do julgamento e por medo do que pode acontecer com a gente. Tipo, um lugar que era pra gente andar normalmente, porque a gente tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, a gente não tem isso, sabe? A gente acaba ficando com medo de andar na rua ou de usar determinada roupa pela forma que a sociedade está formada, sabe? Isso é péssimo. Sim, e isso é um sentimento que acho que dá para compartilhar com todas as meninas aqui da sala, né? E comigo também. Concordam, meninas? Sim, né? Exatamente, tô vendo joinhas aí. A gente vai continuar essa discussão, então, nesse coletivo feminista que a gente vai montar. Nossos encontros vão ser virtuais, vou falar com a Claire para a gente marcar direitinho, mas eu acho importante a gente continuar com esse tema da discussão, tá bom? Na próxima aula aí, eu vou pedir para vocês darem uma lida nas notícias, no que saiu sobre aquele caso do George Floyd lá, né, que toda a vida dos negros também importam, toda a vida importa. E aí a gente vai discutir, então, essa questão racial na sociedade, que também é um dilema ético e moral, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Combinado? Uma ótima semana para vocês, pessoal. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Obrigada aí pela participação de vocês na aula, tá bom? Beijos, turma. Tchau, Roberta. Tchau, tchau, querida.